Olá, senhores, olá, senhoritas, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula de literatura, dando continuidade aí aos nossos estudos sobre o classicismo. Especificamente, estamos falando sobre o classicismo em Portugal, estamos conversando sobre os Lusíadas e esta é a nossa segunda aula específica sobre os episódios dos Lusíadas e a terceira aula que se refere à obra Os Lusíadas. Nós temos uma primeira aula, nessa primeira aula a gente faz um apanhado geral, né, uma introdução geral à compreensão dessa obra. Nós mostramos as suas estruturas, o porquê dela ter sido feita, etc. Na segunda aula, a primeira sobre os episódios mais importantes que aparecem nos Lusíadas, nós falamos lá da Inês de Castro, que está no canto 3. E agora, nossa terceira aula, segunda dos episódios mais importantes, vamos falar sobre o Velho do Restelo, lá no canto 4, certo? Bom, assim como nós fizemos na aula da Inês Pereira, Inês Pereira é do Gil Vicente, mano, da Inês de Castro, eu apresentei, aquela oportunidade, eu apresentei uma pintura do Brilov, lembra aquele russo clássico lá do século XIX. Aqui, gente, eu coloco também uma pintura de Carlos Alberto Santos, sem data, que representa aí o Velho do Restelo. Então, caso você esteja aqui assistindo pela primeira vez esse tema e tudo mais, já dá para você ter uma ideia, a partir, né, da pintura, já dá para você ter uma ideia do que esse episódio irá tratar. Né? Então, nós temos um velho da região de Restelo, certo? E que aponta ao mar, né, meio que na intenção, nessa posição da mão, é como se falasse, ao mesmo tempo que ele faz um discurso, ele também gesticula na intenção de, ó, volta, gente, volta, gente. E o que você percebe? Você vê crianças olhando para o mar, né? Crianças olhando para o mar, atrás dele tem uma mulher que está desconsolada, desolada. Essas crianças, ao olhar para o mar, elas estão meio que não entendendo exatamente o que está acontecendo, haja vista a idade delas, mas existe uma certa preocupação, afinal de contas, os olhos estão lá, né, vidrados para o mar. No mar, propriamente, nós temos diversas embarcações, né, diversos batéis, como colocará aqui nos Lusíadas, né, no episódio O Velho do Restelo. Então, diversas embarcações que estão, algumas inclusive elas já estão lá no longe, né, da orla, e mais atrás, olha, aqui pegando no slide, mais atrás, o que, que você está vendo? O povo, né? Está vendo que está bem indistinto, é essa a ideia mesmo, ó. O povo aqui, alguns chamando, outros louvando, outros abençoando, enfim. Veja a cruz, né? A cruz de Cristo, né? Algumas bandeiras, provavelmente fazendo referência à bandeira de Portugal, né, ao símbolo da nação portuguesa. Então, aqui você já percebe uma certa tensão aparecendo. Quer dizer, de um lado você tem o povo, tá vendo? Ó, todo ele indistinto. Esse povo, de novo, carregando a cruz de Cristo, carregando a bandeira, né, a insígnia lusitana, meio que dando a entender de uma certa aprovação dessas naus que estão no mar. E em primeiro plano, você tem aí sim crianças que estão de olhos vidrados no mar, você tem aqui
uma senhora que está carregando um menininho aqui, essa mais jovem que provavelmente é uma solteira, né, uma mulher solteira, toda desolada, e a figura central, o velho, meio que, como disse, né, ele faz lá o seu discurso e meio que apontando, fala, ó, venha, venha para cá e tudo mais. Dá para ver até uma certa desproporção, né? Uma desproporção do tamanho desse braço aqui para a própria estrutura física do velho, né? Então você veja o apelo que ele tem, né, com essa mão para que os portugueses, liderados aí por Vasco da Gama, que os portugueses voltem à orla, né, voltem à sua terra, certo, gente? Bom, feita essa análise primeira, já dá para a gente, como eu disse, imaginar algumas coisas, né, de que o velho do Restelo irá falar. Já dá para a gente imaginar mais ou menos do que se trata esse episódio. Então, a gente pode adiantar aqui e a gente vai ter o contato aí com propriamente aquilo que está lá nos Lusíadas, certo? Eu vou fazer a leitura dessas estrofes e depois nós fazemos os comentários devidos. Afinal de contas, é um dos episódios que mais pano para manga dá. Né? É um dos episódios, eu até dei uma suspirada, é um dos episódios mais controversos aí da estrutura dos Lusíadas. Inclusive, existem estudos que apontam para que esse episódio, né, especialmente esse episódio do Velho do Restelo, seja algo que está lá erradamente, né? Então, assim, segundo, né, os estudiosos, essa passagem aí da estrofe 94 até a 104, ela tira a organicidade, né? Tira a vida propriamente do poema. Não é, em hipótese alguma, essa visão, né, essa leitura não aceita pela maioria, porém já dá para entender, né? Eu só trouxe a baila, trouxe à tona para que para justificar o quão complexo é esse episódio, né? Tem muitas coisas aqui para nós pensarmos. Inclusive, a hora que eu fui fazer a seleção das estrofes, eu acabei deixando, acho que só umas 3 de lado. Por quê? Porque ele é importante na íntegra, certo? Então, vamos ficar com aquela imagem inicial, né? Essa daqui, ó. Vamos ficar com essa imagem inicial. Então, você tem lá o velho que está na orla e tudo mais, aquilo que já nós falamos, e vejamos o que aparece propriamente aí nos Lusíadas, para a gente começar a nossa análise aí, nossos estudos e a nossa conversa. Bom, qual vai dizendo, ó filho, a quem eu tinha só para refrigério e doce amparo desta cansada já velhice minha, que em choro acabará penoso e amaro, por que me deixais mísera e mesquinha? Então, quer dizer, bom, por que de ti, por que de mim te vás, ó filho caro, a fazer o funéreo encerramento, onde seja de peixes mantimentos? Então, essa estrofe 90, né, ela acaba, veja que eu nem coloquei eu tive que voltar nas estrofes para contextualizar melhor tamanha complexidade desse episódio. Então, o que, que você tem aqui na estrofe 90? Você tem a. Você tem aliás, nossa gente, me desculpe, ele começa no 90. Ele começa na 90. Aqui tá errado, hein? Coloquei errado aqui. Ele começa na 90 e vai até a 104, né? Bom, enfim,
Aqui na 90, o que nós temos? Corrijam aí, por favor, nos seus caderninhos, que eu vou corrigir a hora que eu puder, a hora que eu terminar essa aula. Voltando aqui, o que nós temos na estrofe 90? A gente tem o apelo, né, o pedido de uma mãe, certo? De uma mãe. De uma mãe que está lá na orla, então vamos imaginar, né, toda aquela imagem, fazer todas aquelas imagens, né? Então você tem uma senhora que está falando, filho, você vai embora, você que para mim é o refrigério, né? Você que é para mim aquilo que me mantém vivo, o meu refresco, né? Para me manter ainda viva, você vai embora, eu vou ficar aqui sozinha, sem você, sem alguém para cuidar de mim. Olha só, você vai virar mantimento, né? Você vai virar alimento de peixe? Fique, fique. Então, nessa estrofe 90, nós temos a visão de uma mãe, né? de um filho que está lá indo para os achamentos de terra, né? Bom, liderados aí pelo Vasco da Gama. A 91, você tem assim: qual encabelo? Ó, qual encabelo? O que significa? Significa que é uma mulher jovem, certo? Porque os velhos, independente se for mulher, se for homem, vão perdendo os cabelos, certo? Olha que coisa mais linda, né? Qual encabelo? Então, alguém que ainda tem cabelo, tá falando o seguinte: ó doce e amado esposo, sem quem não quis amor, que viver possa, porque eis aventurar no mar iroso essa vida que é minha e não é vossa? Como, por um caminho duvidoso, vos esquece a afeição tão doce nossa? Nosso amor, nosso vão contentamento, quereis que com as velas leve o vento? Então, essa já deu para ver que é a esposa de alguém que está indo lá descobrir, né, as terras. E ela está falando, mas o nosso amor não tá bom, já não é suficiente, né? Você tem que se aventurar para outro lugar. Fica, velho, fica, né? Vamos ficar aqui. Você vai por um caminho duvidoso. Quer dizer, você está, né? Você está perseguindo um amor que é duvidoso, né? Lembre-se do amor, Platão, Eros, falta, né? A busca por alguma coisa, isso que é o amor lá do Platão. Então, você consegue imaginar, você fala assim, mas peraí, você está procurando um amor, então o que nós temos? Né? O que nós temos? O que nós temos é o quê? É a segurança, o que nós temos é a harmonia, o que nós temos é a plenitude. Isso não quero, isso não quero. Eu quero descobrir, né? Eu quero achar coisas novas, achar coisas novas. Vai guardando tudo isso para a gente juntar mais tarde. 92. Então, aqui, bom, na 92 vai dizer o seguinte: nestas e outras palavras que diziam de amor e de piedosa humanidade, os velhos e os meninos o seguiam, em que menos esforço põe a idade. Os montes de mais perto respondiam, quase movidos de alta piedade. A branca areia as lágrimas banhavam, que em multidão com elas se igualavam. Então, por que eu coloquei essa 92? Né? Parece não ser lá de tanta importância. E, de fato, dentro da estrutura toda, ela não é. Mas o que é legal aí da 92? É que a própria natureza, ela sente essa partida. Né? A própria natureza, ela se mimetiza enquanto um ser dotado de sentimento. Então, você vê que a própria areia está triste, né? Olha lá, a branca areia, as lágrimas banhavam, que em multidão com elas se igualavam. Então, quer dizer, os rochedos, gente, olha só aqui, né, onde fala. Onde fala.
os montes, né, não os rochedos, os montes de mais perto respondiam. Gente, monte é pedra, algo inorgânico, sem sentimento, sem vida, sem coisa nenhuma. Inclusive os montes, eles acabam por ser dotados, né? Eles acabam por serem dotados de sentimento, de melancolia, de tristeza, de piedade, de saudade, de todas essas coisas. Por quê? Porque tamanha é o rogo, né, coletivo para que eles voltem, ou melhor, para que eles não vão, né? Para que aquela harmonia ela seja mantida. Muito legal, né? Muito bonito, muito bonito. Bom, no 93 começa aí a fala, né? Aliás, a estrofe 93 ela é a fala própria do Vasco da Gama. Nós outros, sem a vista a levantarmos, nem a mãe nem a esposa nesse estado, por nos não magoarmos ou mudarmos do propósito firme começado. Determinei de assim nos embarcarmos, sem o despedimento costumado, que, posto que é de amor usança boa, a quem se aparta ou fica, mais magoa. Então, o que o Vasco da Gama está falando? Olha, vamos embora. Vamos embora antes que nós nos arrependamos. Quer dizer, estamos muito bem afinados, estamos muito bem determinados, estamos muito bem alinhados aos nossos propósitos, porém é bom não ficarmos muito aqui, porque essa determinação toda ela pode amolecer, né? Ela pode amolecer. Então, ó, tô partindo, vamos partir e principal, sem nos despedirmos, porque a despedida, embora ela seja de bom tom, olha lá, usança boa, né? Ela seja de bom tom, ela seja de costume, não façamos isso, porque vai trazer mais dor a nós e mais dor aos outros. E aí você fala assim, ó, mas, ô senhor, o Vasco da Gama não é herói, velho? Exatamente. Então você vê a humanidade do herói? Ó, a gente tá firme e forte. Lembra-se que nós já conversamos sobre essa figura do herói, né? Estamos aqui todos determinados. Eu tenho que seguir o meu ethos, eu tenho que seguir o meu fado, eu tenho que seguir o meu leitmotiv, né? A ideia de vida mesmo. Mas a gente às vezes, né, bambeia. O herói, lembra, ele tá lá, ele tem aspectos divinos e tem aspectos humanos. Então, embora Vasco da Gama seja lá todo, né, poderoso, ele às vezes fraqueja. Então, ele percebe aqui, né? Ele percebe que se ele continuar aqui, não vai fazer porcaria nenhuma, vai voltar para casa e vai continuar a vida tal como está, certo? Bom, mas um velho, olha lá, falando, ó, mas um velho de aspecto, né, de aspecto, mas um velho de aspecto venerando que ficava nas praias entre a gente, posto em nós os olhos meneando, 3 vezes a cabeça descontente, a voz pesada um pouco alevantando, que nós no mar ouvimos claramente. Com saber só de experiência feito, tais palavras tirou do esperto peito. Então, aí você tem a configuração física desse velho, né? Esse velho é alguém que está na praia. Então, imagine assim, né? É um sujeito que vive lá da praia, afinal do Restelo, né? Dessa região é uma região litorânea. Ele está lá na praia e é um sujeito que meneando, né? Balançando. Ele não está confortável com essa situação, né? Ele não está confortável, ó, o aspecto do antigo, que aqui não está sendo antigo, aqui é velho, né? Velho. Então, velho é aquilo que não tem mais uso, diferente do antigo, certo?
da denominação antiga. Então, é um velho que balança a cabeça e que tem uma voz tamanha, quer dizer, ele tem um discurso tão forte que as pessoas que os homens que estão nas embarcações conseguem escutá-lo. Ele tira da experiência dele, né, olha lá, com saber só de experiências feito, então ele é um sábio, né, ele é um sábio. Esse sujeito, ele vai lá e fala a partir daquilo que, né, então ele vai falar, tirou do esperto peito, né, vai lá falar. Segundo a experiência dele, por que os portugueses não podem fazer isso? Por que os portugueses estão errados em fazer isso? De novo, note-se, não é antigo, é o velho. Esse é o discurso velho, já passou, né? Velho, não é mais útil, não tem mais função, né? Perdeu a funcionalidade. Bom, e aí ele vai falar, aí o velho que vai falar. Ó glória de mandar, ó vã cobiça dessa vaidade a quem chamamos fama, ó fraudulento gosto que se atiça com uma aura popular que honra se chama, que castiga o tamanho e que justiça fazes no peito vão que muito te ama. Que mortes, que perigos, que tormentas, que crueldade neles experimentas. Então ele chegou já para arrebentar. Velho, né? Velho. Velho não, velho é o vocativo que eu uso. Então ele está falando assim, caras, manos, né? Sai dessa. Vocês estão fazendo isso por quê? Por vaidade, né? Então que nós chamamos de fama. Vocês estão procurando por fama? É essa a intenção de vocês? Porque não faz sentido do ponto de vista humano, olha só, não faz sentido do ponto de vista humano continuar com essa empreitada. Nós acabamos, gente, de inaugurar praticamente o humanismo, estamos vivendo numa atmosfera humanista por excelência, e vocês vão fazer isso? Vocês vão se matar? Vocês vão deixar um monte de gente aqui órfã? Gente órfã? E a troco de quê? A troco de fama? Continuemos, continuemos. Dura inquietação da alma e da vida, fonte de desamparos e adultérios, sagaz consumidora conhecida de fazendas, de reinos e de impérios. Chamam-te ilustres, chamam-te subida, sendo digna de infames vitupérios, chamam-te fama e glória soberana, nomes com quem se o povo nécio engana. Então, ó, cara, vocês estão em nome, né? Ele retoma lá. Vocês estão em nome da fama, vocês estão em nome da glória. Só que essas duas coisas, né? Esse fogo no chibio, ele vai fazer o quê? Ele vai ter como resultado fonte de desamparos, por quê? Né? Porque as pessoas vão morrer, porque a senhora não vai ter o seu filho para cuidar dela, porque a esposa não vai ter o seu marido mais. Adultérios, né? Então, você imagina os adultérios que serão cometidos de ambas partes, ou seja, daqueles que vão e daquelas que ficam. Então, ele está aí fazendo uma crítica no aspecto moral. Moral. A velha moral. A velha moral. Certo? Só que continua. Continua destruindo destruindo o secto aí do Vasco da Gama. A que novos desastres determinas de levar estes reinos a esta gente? Que perigos, que mortes lhe destinas debaixo de algum nome preeminente? Que promessas de reinos e de minas de ouro que lhes farás tão facilmente?
Que famas lhe prometerás, que histórias, que triunfos, que palmas, que vitórias. Então veja que ele é muito retórico, né, velho? Ele não quer saber dessas. Ele faz essas perguntas, mas ele não quer saber da resposta. São perguntas retóricas, mesmo para embalar, persuadir o povo, as embarcações lusitanas a não empreenderem essa viagem, né? a não empreenderem essas viagens. Então, o que você está procurando, cara? Tá tudo aqui, ó. Que famas lhe prometerás, que histórias, que trio. Então, você, olha só, gente, você está você, né? Você, Vasco da Gama e todos os outros, você, Vasco da Gama, está abrindo mão de algo que já está dado, que já está lindo, que está maravilhoso, que está imponente, que está harmonizado, que está pleno, em nome de uma fantasia, em nome do desconhecido. Então, ó, mantenha-se aqui. Mantenha-se do jeito que as coisas estão. Velho, isso é muito fantástico, né, cara? Por quê? Porque normalmente, não via de regra, mas normalmente, os mais velhos, eles são mais reacionários, né? Eles são mais conservadores, não reacionários. Vamos tirar esse reacionários porque faz muita ligação à política, mas eles são mais conservadores nos seus valores, em tentar deixar as coisas como estão, afinal de contas, a rotina já se estabeleceu, né? Eles já interiorizaram uma determinada rotina e tá tudo bem, tá tudo ótimo, acordou de manhã, faz o que tem que fazer, depois espera o almoço, faz o que tem que fazer. Isso se repete indefinidamente. Agora, os jovens, né, os aventureiros, eles não são assim. Então eles procuram por essa fantasia. Eles procuram por algo que não se assemelha àquilo que já existe. E não se assemelha por aquilo que já existe. E o que é especificamente? Sei lá. É a ideia de ser algo contrário àquilo que já é. Né? Bom, essa estrofe 100 aqui, ela é fantástica. Aliás, tudo fantástico, né? Essa aqui é fantástica. Ó. Não tens junto contigo, Ismaelita, não tem junto contigo o ismaelita com quem sempre terás guerra sob força. Não tens junto contigo o ismaelita com quem sempre terás guerras sobejas? Não segue ele a do Arábio a lei maldita, se tu pela de Cristo só pelejas? Não tem cidades mil, terra infinita, se terra e riqueza mais desejas? Não é ele por arma esforçado, se queres por vitórias ser louvado? Então, espetacular, né? Porque o que o velho está perguntando aqui? Falou, filho, você não tem os mouros aqui do lado? Ismaelitas são um grupo, né, um povo descendente de Ismael, que foi o criador dos mouros, né, o criador assim da Arábia, da terra árabe, né, do povo árabe. E aí fala assim, olha, não tens junto contigo o ismaelita? Quer dizer, você já não tem os mouros aqui do lado? Por que você quer procurar sarna longe? Então, é guerra que você quer? Por que você não fica aqui com os mouros? É, cristianizar novas terras, né? É cristianizar o mundo, é isso que você quer? Mas se isso for verdade, ah lá, continua aqui, afinal de contas, ah lá, não segue ele do Arábio a lei maldita, então quer dizer, eles não seguem o Corão e você não segue a lei de Cristo, então pronto aí, vai lá pelejar, vai lá lutar, fica vocês dois. Então, ó, o motivo é guerra. Se for guerra, continua aqui. Os mouros estão aqui. O motivo é cristianizar?
as terras? Se for esse, continua aqui porque os mouros também estão aqui para isso, né? Não tem eles, né, os mouros, não tem cidades mil, terra infinita, se o que você quer é terra e riqueza? Não é eles por arma esforçado, quer dizer, eles não têm arma pra caramba, se o que você quer é ser louvado por ser vitorioso nas guerras? Então, quer dizer, você está procurando por alguém, né, que tem um poder gigantesco, bélico, só para dizer que você é fodão na guerra? Fica aqui. Então, quer dizer, tudo, todos os motivos, gente, para todos os motivos que levariam Vasco da Gama à sua empreitada, tem uma resposta. E essa resposta ela está aqui. Né? Para todos os motivos, se encontra aqui. Então, quer dizer, tem alguma coisa a mais. Né? Existe alguma coisa a mais. Justificar pela guerra, pela cristianização do mundo e blá blá blá, não é verdade. Não é verdade. Né? Deixais criar as portas o inimigo, por ires buscar outro de tão longe. Né? Então, os mouros estão aqui, velho. Você quer lutar, você quer manter a paz aí, né? Você quer fazer tudo que você quer fazer, continua aqui. Agora, você está procurando longe, você está procurando por novos inimigos lá distantes, se o perigo maior, ele está aqui. Né? Ele está aqui. Por quem se despovoe o reino antigo, se enfraquece e se vá deitando a longe, buscas o incerto e incógnito perigo, porque a fama te exalte e te lisonje, chamando-te senhor com larga cópia da Índia, Persa, Arábia e de Etiópia. Então é isso mesmo, velho. Ele está procurando fama. Ele está procurando por poder. Nossa senhora, dá para você fazer uma relação absurda com o Maquiavel, né? A ideia de que o homem, ou de que, né, o Maquiavel faz aquela distinção entre dois tipos de pessoas. Um tipo de pessoa é aquele que procura pelo poder, porque o poder ele é gostoso. O poder ele é bom em si mesmo, dirá o Maquiavel. Se você tiver tempo, confere aí as aulas. Acho que temos umas 4 aulas sobre o Maquiavel. E aqui é a mesma coisa, né, velho? Lembrando, Maquiavel é do século XV. Ele é pleno renascimento, velho. Ele inaugura o renascimento. A gente tá muito próximo aqui, né? Muito próximo. Tudo tá junto, na verdade. Tudo tá junto. Então, o que faz, por fama, para ser chamado, né? Olha lá, chamando-te Senhor, Índia, Pérsia, Arábia, Etiópia. Aí você fala, mas calma, 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 calma. Esse velho, como assim esse velho tá falando desses reinos? Sacou? Quer dizer, como assim que este velho ele está pedindo para o povo português, para a armada portuguesa ficar, e ele, velho, já sabe desses territórios? Gente, o pulo do gato, né, para facilitar a nossa compreensão, a chave que vai clarear tudo aí para nós é o seguinte: o Camões, quando ele escreve os Lusíadas, tudo isso já aconteceu. Então, o domínio, a descoberta dos caminhos das Índias, né, dos caminhos para a Índia, a Arábia, tudo isso já foi conhecido. Oriente Médio já foi conhecido. A gente passou do norte da África lá, lembra? Passamos pelo Cabo da Boa Esperança. O próximo será o gigante Adamastor, né? Então aqui já sabe, o velho ele já sabe o que aconteceu. Por isso que é interessante
marcar. Aliás, no Gigante Adamastor também nós temos que fazer essa leitura, quer dizer, a gente tem que lê-lo, esse episódio, nós temos que lê-lo a partir dessa chave. Ou seja, o Camões já sabia tudo o que tinha acontecido, né? Ele escreve os Lusíadas em um período posterior à descoberta, a descoberta das Índias. Então, aqui a, 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 a fala do velho ela acaba por ser uma fala inócua, uma fala completamente sem sentido. Então, é essa ideia mesmo que eu havia chamado a atenção lá de início. Essa fala do velho é uma fala velha, que foi já superada. Não é uma fala antiga, é uma fala velha. Não teve nenhum, afinal de contas nós já sabemos o futuro, aqui não tem, não teve, né, nenhuma força para que mantivesse Vasco da Gama em Portugal. Só que aí, né, a hora que a gente for olhar lá pro Gigante Adamastor, aí vai fazer mais sentido ainda essa ideia que o velho, do Restelo ele apresenta, né? Do que ele apresenta. E por quê? Porque o velho aqui ele aparece, né? Olha, tantas coisas vão acontecer. Só que a gente sabe que a peregrinação aí, o périplo africano, né, que ficou conhecido, a gente sabe que esse périplo, né, esse contorno aí da África para chegar até as Índias, ele foi bem sucedido. E ele trouxe muitas coisas boas do ponto de vista econômico, enfim, ele foi bem sucedido, né? Ele funcionou, Vasco da Gama voltou, inclusive, foi levada a cabo a sua empreitada. Então, significa que e por quê, né? E por que deu certo? O porquê deu certo, a gente vai falar lá no Gigante Adamastor. Mas a ideia é que assim, o velho ele está clamando por uma moral velha. Ó, você está fazendo isso em nome da fama, você está fazendo isso em nome da glória. Gente, o pega do momento é buscar pela fama e pela glória. Deu para entender? O pega do momento aqui é buscar pela fama e pela glória. Então, Vasco da Gama não está, em hipótese alguma, cometendo um excesso, né? Cometendo aquela híbris que os gregos falam. De jeito nenhum. Ele está consoante ao seu tempo. Quem está velho? O velho. Né? Quem está velho é o velho. Bom, finalmente aqui, moçada, 103, né? Estrofe 103 e 104 é muito bonitinha, né? Eu coloquei aqui porque faz uma relação direta com a mitologia grega em especial. Trouxe o filho de Jápito do céu o fogo que ajuntou ao peito humano, fogo que o mundo em armas acedeu, em mortes, em desonras, grande engano. Quanto melhor nos fora Prometeu, e quanto para o mundo menos dano, que a tua estátua ilustre não tivera fogo de altos desejos que a movera. Então, ele está falando o que aqui? Ele está, né? Qual é a referência do velho do Restelo? Olha, velho, maldita hora, né? O que conta a mitologia? Vamos primeiro por aqui, para a gente contextualizar. O que a estrofe 103 está falando? Está falando do Prometeu, né? O filho de Jápito, do Prometeu, que trouxe o fogo aos homens. Essa estátua ilustre faz referência a quê? Reza a mitologia, né? Ou melhor, em algumas versões da mitologia, que essa estátua ilustre era a estátua de um ser humano. E aí, para que fosse possível dar vida ao homem, essa estátua feita de barro, ela foi cozida pelo fogo trazido por Prometeu.
Então, né, você veja as relações aí que nós temos com o cristianismo, ela é muito próxima, né? Deus fez o homem do barro. Aqui é a mesma coisa, né? Então, o homem, ele foi feito a partir de uma estátua de barro aquecida, né? Então, cozida, a estátua cozida, pelo fogo trazido por Prometeu. E junto com, então, o homem se cria a partir do fogo, as armas se criam a partir do fogo. Por quê? Porque é a partir desse momento que você, de fato, né, efetivamente, consegue forjar o metal, fundir os metais, e é de onde, ao mesmo tempo, você tem a criação da guerra, ou seja, a guerra ela se torna mais mortífera, porque agora você tem armas mais mortais, mas, por outro lado, o fogo ele representa a humanidade do homem, né? O homem agora ele cozinha o seu alimento. Então essas duas posições elas são indissociáveis, né? O fogo e é justamente por isso que o Prometeu ele acaba sendo condenado por Zeus, o maior dos deuses, porque o fogo ele representa essa independência do homem frente à natureza, né? E, portanto, essa independência do homem frente aos deuses, e só que ela tem um revés, ou melhor, ela não é um revés, ela tem o seu oposto. Quer dizer, é também o fogo que ao mesmo tempo mostra, o mesmo fogo, desculpa, que mostra a humanidade do homem, é também o fogo que mostra a sua animalidade, né? Então você vai fazer armas, você vai queimar pessoas em fogueiras e etc, etc. Então, fantástico, né, velho? Fantástico. Não cometer ao moço miserando. 104, 104. Não cometer ao moço miserando o carro alto do pai, nem o ar vazio o grande arquitetor com o filho, dando um nome ao mar e o outro fama ao rio. Nenhum cometimento alto e nefando por fogo, ferro, água, calma e frio. Deixe intentado a humana geração. Mísera sorte, estranha condição. Então, também a 104, que fecha aí o episódio, também faz uma referência à mitologia, e aqui no caso também a mitologia e essa relação com o fogo, com aquilo que é quente, com aquilo que é disforme. Gente, pensa num fogo, aí você tem que ter, né, dá uma olhadinha, se for do interesse, nas aulas de Heráclito, você vai entender qual é a representação do fogo, para os pré-socráticos, para os gregos, então, né, aqui no nosso caso. Se você tiver tempo aí, curiosidade, dá uma olhadinha lá, o entendimento vai ficar ainda mais claro. Então, qual que é a referência que se faz aqui? A referência é, então, ó, não cometa o moço miserando o carro alto do pai, nem o ar vazio o grande arquitetor com o filho. Esse não cometer o moço miserando o carro alto do pai, o que que acontece? O Deus Sol, né? O Deus, né? O Deus. Rapaz, quem que foi? Puxa merda é ótimo, né? Puxa merda, fugiu. Eu sei que o filho, né? O filho pegou o carro. Acho que é o carro do sol mesmo, né? O carro do sol. O filho dele pegou o carro, né? Que leva o sol, enfim, que leva o sol e tira o sol para os lugares. O filho dele pegou a carruagem do sol e chegou próximo ao sol. Né, ao chegar próximo ao sol, ele acabou se queimando, né? Então, quer dizer, chegou próximo a ela a luminosidade, chegou próximo à plenitude, queimou, né? Queimou e depois caiu em terra, né? O seu filho. E, nossa, me desculpem, fugiu completamente. Aqui, né? O grande arquitetor é o arquiteto. Esse arquiteto, gente, ele é chamado de Dédalus. Dédalus, ele foi quem construiu
o labirinto do Minotauro, certo? Só que ele foi condenado por Mino, acho que era Mino, né? Não estou lembrado agora. Ele foi condenado por esse sujeito a ficar a permanecer no próprio labirinto que ele fez. E aí o que aconteceu? O seu filho vai lá ajudá-lo, né? Vai tirar do labirinto e para tanto o seu filho pega a cera e cola asas em si e pega o pai e, né, e sai do labirinto voando. Só que também o filho fez uma cagada. Por quê? Porque o filho, ele também se aproxima do sol. Olha só, gente, sempre né, esse fogo no chibio mesmo de é, se aproximar da verdade absoluta. Por que eu estou falando verdade absoluta? Porque se você pegar a literatura filosófica da época, o Sol ele é sinônimo da verdade absoluta, né? É só você pegar lá a alegoria da caverna do Platão, você já tem a referência. Então, aí o filho Ícaro, isso mesmo. O Ícaro pega o pai, né, o Dédalus, e sobe, só que, né, Ícaro se comete o excesso, né? Ele comete a híbris. Por quê? Porque ele se aproxima tanto do Sol, as asas dele elas estavam coladas com cera, a cera derrete e os dois caem, né? E no local onde o Ícaro cai, nasce o mar, por isso que chama, né? Um nome ao mar, né? O Estreito de Dardanelos, né? O mar de Dédalos, né, de Dédalos, e o rio chamado, que vem lá do mar Icário, né, o rio Icário. É uma junção do rio com o mar. Tem um nome isso na geografia, né? Sei lá, quando acontece lá no Amazonas também, o Rio Negro, né? As águas do Amazonas, né? Que faz lá o bagulho. Rio São Francisco, né? Rio Negro. Rio São Francisco que junta com as águas do Amazonas. Esqueci o nome disso aí. Enfim, é disso que está falando, né? É sobre esse episódio. Então, quantas coisas poderiam ser é, evitadas, né? Quantas coisas poderiam ser evitadas se os homens não tivessem se valido do fogo? Quantas coisas poderiam ser evitadas se os homens não tivessem este ímpeto, este desejo incontrolável pela fama, pela honra, pelo poder, né? É assim que nós devemos entender o velho do Resteiro. Aqui, gente, só para pontuar, né? Na verdade, eu coloquei de maneira muito simples aquilo que se apresenta em cada uma das estrofes aí estudadas. Eu coloquei mais para quem anota, né? Para quem anota a aula, que é o ponto de partida. Claro que isso aqui ele é muito raso perto da análise que nós fizemos, mas já dá um plano geral aí. Por isso que eu coloquei pontuação das estrofes. Né? A de 90, a mãe roga ao filho que fique para cuidar dela. A 91, a esposa roga ao marido para que fique. Nosso amor não é o suficiente? Tá bom aqui? Não tá bom aqui? Por que você tem que procurar o desconhecido? Por que você tem que procurar a desarmonia se a harmonia está aqui? Né? 92. Também a natureza se mostra triste, lembra-se, né? Os montes, areia da praia, elas acabam por incorporar, se animarem, né? Se tornarem humanas. 93 é a fala do Vasco da Gama, né? Melhor não se despedir, apesar disso ser comum e tal. Na 94 você tem a apresentação física do velho, né? A voz, tom, né? Meneando a cabeça, enfim. A 95 a 101 é o velho, né, se valendo aí da retórica para convencer os argonautas a ficar. Mas nós falamos, né, que essa é super é um discurso que não tem sentido, né, um discurso vazio, O que para o velho é vazio é a busca por novas terras, né? E o que é vazio para os portugueses é ficar onde eles estão. Interessante.
E aí, 103 e 104 é o que a gente acabou de fazer, né? A gente acabou de ler. O velho, aludindo à mitologia, mostra o quão desastrosa pode ser tal empreitada. Né? Então, ó, Prometeu mexeu com o fogo, Ícaro mexeu com o fogo. Para, gente, para. Fica, né? Fica. E as coisas serão melhores. Só que não, né? Só que não serão melhores. É evidente que depois das descobertas aí de Vasco da Gama, houve um florescimento econômico majestoso, magistral de Portugal, né? Mas que durou pouco, durou pouco. Beleza, gente? Então é isso, né? Ficamos por aqui nessa aula. Espero que tenha ficado claro. Uma aula que considero difícil, né? Difícil, complexa, muitas referências aí, e que ela vai fazer mais sentido. É lógico, né? Se você ler tudo, evidente, mas que ela fará ainda mais sentido, que ela se tornará ainda mais clara quando nós falarmos no terceiro episódio aqui, que é do gigante Adamastor. Beleza, gente? Então é isso. Um beijo para vocês. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela paciência e até a próxima. Valeu!